Esse assunto ele é um tanto quanto delicado. Nós vamos tratar de coisas aqui que envolvem doutrinas, envolvem religiões de outras pessoas, né? Só que o meu objetivo aqui não é ofender ninguém, não é atacar pessoas, mas sim nós trabalharmos no campo das ideias, ok? Então, já queria deixar isso bastante claro aqui. E, claro, é expor a palavra de Deus, é expor a verdade. A Bíblia, esse é o grande objetivo. E o segundo aviso que eu queria dar para os irmãos é que, se possível, você possa absorver ao máximo, volte a sua concentração para esse estudo. Eu orei bastante durante essa semana e hoje de manhã eu acordei também bem cedo para recapitular, e eu orei mais uma vez e pedi para Deus, sabe, irmãos, para que não seja mais uma mensagem, mas que essa mensagem ela faça diferença na nossa vida, ela nos edifique, ela nos aproxime de Deus, ela possa nos santificar. E quem sabe também, se nós precisarmos fazer algumas reformas na nossa vida, que a gente tome essa decisão também, ok? Então eu queria convidar os irmãos, assim como você está nessa manhã, e os irmãos de casa também que estão nos acompanhando, para que nós possamos orar mais uma vez, pedir para que o Espírito Santo nos conduza nessa manhã, nesse estudo. Oremos. Senhor Deus, neste momento, Pai, em que nós estamos prestes a estudar a Tua Palavra, eu quero implorar para o Senhor, te pedir humildemente que o Senhor envie o Teu Santo Espírito para esta igreja, que o Teu Santo Espírito nos inspire, me inspire e inspire aos irmãos também, para que nós possamos estudar a Tua Palavra, Senhor. Que os irmãos entendam. E assim eu orei também, Senhor, bastante durante essa semana, para que não seja eu que venha falar aqui, que eu não fale absolutamente nada de mim, mas que eu fale apenas aquilo que o Senhor quer que seja dito. Assuntos, Senhor, delicados serão tratados aqui nesta manhã. Por favor, Senhor, que eu sou um ser humano pecador, o Senhor conhece o meu íntimo, conhece o meu coração. Então eu te peço que o Senhor complete aquilo que falte na minha humanidade falha, caída, Senhor. E que eu possa ser um canal, meu Pai, de comunicação para os irmãos. Que o Senhor possa afastar da nossa mente tudo aquilo que venha nos atrapalhar neste momento, seja o cansaço, as preocupações. Nós vivemos num mundo conturbado e muitas vezes a nossa mente fica tão cheia, Senhor, que a gente não consegue absorver a Tua Palavra. Então que o Senhor faça esse milagre agora nessa manhã, Senhor. Acalma o nosso coração e a nossa mente para que possamos ouvir a Tua voz. Nós te oramos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então vamos. Quando preparei essa mensagem, ela veio através de um documentário que eu assisti há alguns meses atrás. Não sei quantos irmãos já assistiram a esse documentário. Ele está disponível na plataforma da Globo e chama-se Em Nome de Deus. Quando eu assisti junto com a minha esposa esse documentário, quando eu assisti esse documentário, eu fiquei muito impressionado com as coisas que eu vi ali. Se os irmãos tiverem a oportunidade, eu indico, assista esse documentário. Se você não tiver a plataforma, se eu não me engano, ele está disponível também no YouTube. Se você procurar lá, você vai encontrar. É um documentário dividido em 5 episódios. E quando eu assisti esse documentário, eu fiquei tão impressionado com as coisas que eu vi, que na hora eu falei, isso é uma coisa que a gente pode se deter e estudar um pouco mais. Porque neste documentário, nós vemos o desenrolar do grande conflito na nossa frente. Uma coisa quase que palpável. E você vê realmente que o grande conflito é uma coisa muito real. E uma outra coisa que me veio na mente ao assistir esse documentário é o seguinte. Muitas vezes, a nossa igreja ela tem muitas doutrinas, ensinamentos, todos eles amparados dentro da palavra de Deus,
mas que são distintivos da maioria das igrejas cristãs. E muitas igrejas, os irmãos de outras denominações, às vezes nos atacam, falando, meu, isso daí que vocês estão falando não tem nada a ver. Você vai falar de decreto dominical, guarda do sábado. Pode até, as pessoas no momento inicial, aliás, acham isso estranho. E quando a gente para pensar as profecias bíblicas, quando a gente começa, a estudar o Apocalipse, estudar o livro de Daniel, estudar ali talvez o capítulo 24 de Mateus, o sermão profético de Jesus, e a gente começa a parar para pensar, mas como que isso vai acontecer? Como pode ocorrer um decreto dominical, por imposição de lei, que vai fazer com que um muçulmano, por exemplo, guarde o domingo? Como que isso vai acontecer? A gente fica se perguntando, como que essa profecia vai se cumprir? Como é que os Estados Unidos vão se unir com Roma nos últimos dias e impor um decreto que vai mexer com o mundo inteiro? Como que essas coisas vão acontecer? E essas perguntas, elas vêm na nossa mente. E às vezes a gente pode até incorrer num perigo, num risco muito grande, que é não dar crédito à profecia. Só que quando eu parei para assistir esse documentário, depois eu fui ler a Bíblia, depois eu fui ler o Grande Conflito, nós vamos ler alguns textos do Grande Conflito nessa manhã. Irmãos, as profecias, elas estão se cumprindo e às vezes a gente não se dá conta. Outra coisa, Satanás, ele é astuto e ele vai no detalhe. E se a gente não tiver firmado na palavra de Deus, irmãos, ouça o que eu te digo essa manhã, nós seremos enganados. Este homem, e a gente os irmãos vão achar que, nossa, está dando a volta no mundo para chegar lá. Mas ao decorrer do estudo vocês vão entender o porquê. Mas este homem, o João de Deus, que pelo menos era um dos médiuns mais famosos do Brasil e do mundo, porque ele era mundialmente conhecido, as pessoas vinham de outros países, de várias nações, até a casa espírita dele lá para se consultar, para curar suas doenças. Você vai perceber que muitas vezes, e aí você para pensar, mas são pessoas que vão nessas conversas, nesses centros espíritas, são pessoas pouco instruídas. E a gente vai perceber que não é bem assim. E aí é que nós vamos linkar o perigo que muitas vezes a gente pode incorrer também, de achar que nós temos o conhecimento da verdade, que nós estamos na igreja na qual nós acreditamos pela palavra de Deus, que é a igreja verdadeira. E muitas vezes a gente acha que não pode ser enganado. E a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Então vamos. O Espiritismo, e aí começa aquela volta que eu falei para vocês, porque eu quero aqui trazer informações para os irmãos, dentro da palavra de Deus, dentro do espírito de profecia, para que os irmãos possam serem mais embasados na pregação do Evangelho. Esse é um dos objetivos dessa mensagem. A primeira fake news da história. Hoje em dia a gente ouve muito falar em fake news, O que são as fake news? As notícias falsas, A primeira fake news da história, onde é que ela foi contada? No Jardim do Éden. A primeira mentira sobre a imortalidade da alma, contada no Jardim do Éden. Fake news. Abra sua Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 3, verso 4. Veja lá, a primeira fake news que foi contada na história da humanidade. Você que está em casa nos assistindo também, não deixe de, se possível, ter a Bíblia. Nós vamos ler alguns textos essa manhã. E o primeiro será lido então ali em Gênesis 3, verso 4. Então o texto diz o seguinte: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. E ali então contou a primeira fake news, da história da humanidade.
Essa frase, irmãos, esse texto, quando a serpente, Satanás ali, né, usando a serpente, diz para a mulher, é certo que não morrereis, nós encontramos ali dois problemas. Nós encontramos ali dois problemas com esse engano, é certo que não morrereis. O primeiro deles, na verdade, assim, quando eu digo dois problemas, são dois pontos, tá? A gente tem vários outros problemas aí, mas eu destaco esses dois pontos. O primeiro deles, conseguir imortalidade fora de Deus. Jesus Cristo, ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e o que mais? E a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe vida fora de Deus. Não existe vida fora de Jesus Cristo. E as pessoas que acreditam nisso, elas estão acreditando numa fake news. Não existe. Outro problema, ficar igual a Deus. Veja a astúcia de Satanás. Em Gênesis 3, verso 5, no diálogo ali que ele teve com Eva, ele diz o seguinte, porque Deus sabe no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, o ficar igual a Deus, e aqui você vê um eco da rebelião de Satanás, que começou no céu, começou no santuário celestial, onde Satanás ele começou ali, através do seu orgulho, querer se colocar acima de Deus, querer ficar no mínimo igual a Deus. Então aqui nós vemos esses dois grandes problemas que afetam a humanidade ao longo das eras, e começou lá no Jardim do Éden, através dessa mentira, dessa fake news contada por Satanás. Deus ele deixou muito claro, quando você vai para Gênesis capítulo 2, verso 17, ele diz lá que da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, o que aconteceu? O que ia acontecer? Certamente morrerás. Quando Deus fala que certamente morrerás, é porque você vai morrer. Deus não mente. Deus não mente. Quem é o pai da mentira? As pessoas dizem, o dia 1º de abril é o dia da mentira, é o dia do Satanás, né? Que é mentira, o pai da mentira é o próprio Lúcifer. Agora veja só que impressionante isso. Falei para os irmãos que nós iríamos ler alguns textos do Grande Conflito, de Ellen White. Olha o que ela diz lá, na página 533 do Grande Conflito. Sei que para os irmãos pode não dar muito para ler aí, mas não se preocupe que eu vou ler por aqui para a gente acompanhar junto. Ela diz o seguinte, o único que prometeu a Adão vida em desobediência foi o grande enganador. E a declaração da serpente a Eva no Éden, certamente não morrereis. Olha o que ela escreve aqui, irmãos. Olha só. Foi o primeiro sermão pregado acerca da imortalidade da alma. Todavia, essa declaração, repousando apenas na autoridade de Satanás, ecoa dos púlpitos cristãos. Olha só. E é recebida pela maior parte da humanidade tão facilmente como foi pelos nossos primeiros pais. Muitos púlpitos cristãos hoje, a gente pode dizer, a esmagadora maioria, creem nessa fake news, de que nós conseguimos vida em desobediência, ou que a alma do ser humano é imortal, que você morre e vai para o céu, que você morre vai para o inferno, que você morre e vai para o purgatório. Esses dias eu estava assistindo um vídeo no YouTube de um pastor chamado Eleazar Domini, um pastor da nossa igreja, não sei quantos aqui já assistiram o vídeo dele, mas eu indico, é muito bom. E ele falou uma coisa que é muito interessante, ele diz assim, essa doutrina da imortalidade da alma, ela é tão sem nexo, sem sentido, que vamos parar para pensar. Se a pessoa má que morreu não crendo em Jesus Cristo, ela vai para o inferno, qual foi a primeira pessoa ao morrer que está queimando lá no inferno? Vamos fazer um exercício aqui com os irmãos. A primeira pessoa que morreu e que deveria, estar queimando lá no inferno, quem foi? Caim.
Caim. Então, Caim morreu e está há 6.000 anos queimando lá, se contorcendo no inferno. E Satanás está onde? Está solto. Então, veja como não tem lógica nenhuma isso. Não tem lógica, isso não tem apoio na Bíblia. E infelizmente, irmãos, muitos púlpitos cristãos, como o texto que a gente acabou de ler, ecoa essa mentira contada lá no Jardim do Éden. Esse outro livro aqui, Crenças Populares, eu gosto de trazer os livros que eu gosto de indicar para os irmãos, porque é um livro muito bom. Você pode adquirir ele pela Casa Publicadora Brasileira. Esse livro ele foi escrito por um teólogo adventista chamado Samuel Bacchiocchi. Ele foi o primeiro não católico a cursar um doutorado na Universidade Gregoriana de Roma, que é uma universidade ligada à Igreja Católica. E como se isso não bastasse, ele defendeu uma tese de doutorado nessa universidade, de que o sábado foi mudado, né, a lei de Deus ela foi alterada, né, foi mudado para o domingo, e essa tese dele recebeu ali como se fosse um selo de aprovação da Igreja Gregoriana Católica. Então, o homem não é fraco não, né? E aqui nesse livro, ele fala de algumas das crenças populares que permeiam o cristianismo, como, por exemplo, vida após a morte, inferno como tormento sem fim, a santidade do domingo, a adoração à Virgem Maria. Então ele traça nesse livro uma linha histórica. Como começou essas coisas? Da onde surgiu isso? E ele vai destrinchando nesse livro. E eu trouxe aqui para os irmãos alguns trechos, né? E dentre esses temas que eu mencionei, logicamente ele trata também sobre a doutrina da imortalidade da alma. Então, alguns pontos da doutrina da imortalidade da alma, alguns pontos históricos. No capítulo 2, página 50, ele diz lá a crença dos egípcios na imortalidade da alma. E ele diz que os egípcios foram os que começaram a difundir, né, se você for traçar uma linha histórica, começaram a difundir essa ideia falsa, que começou lá no Éden. Olha o que está escrito aí, né, um trecho desse livro. O historiador grego Heródoto, que viveu no 5º século a.C., conta em sua obra History que os antigos egípcios foram os primeiros a ensinar que a alma do homem é imortal e separável do corpo. Tá? Então, segundo esse historiador, os egípcios foram os primeiros a ensinar essa mentira. Após a morte, a alma transmigraria por diversos animais antes de renascer sob a forma humana. Então, eles tinham essa ideia, né? E ele fala outras coisas interessantes no livro, que os egípcios, por que os egípcios eles construíam aqueles sarcófagos gigantescos e adornavam aqueles sarcófagos onde os faraós iam ser sepultados, né, com ouro, com prata, com um monte de coisa, que era para o defunto ter uma vida luxuosa lá no além. E ele diz uma outra coisa também que eu achei um absurdo, que em alguns casos, eles matavam também o servo daquele rei ou daquela pessoa importante para poder servi-lo lá no além. Então, o homem morria, o coitado do servo morria também para poder... Então, veja, irmãos, as ideias, né? Olha as ideias. Agora, vai para a sua Bíblia, lá em Deuteronômio, no capítulo 18... e acompanha aí a leitura da palavra de Deus, Deuteronômio, verso 18. Não é à toa, irmãos, que Deus, quando tirou o povo lá do Egito, ele deu essas orientações importantes para o povo. Deuteronômio 18, nós vamos ler os versos 9 até o 14. E você, quem está em casa aí, também nos acompanha na leitura. Olha só o que está escrito aí na palavra de Deus. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico,
nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de fora de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então não é à toa, quando você vai para os relatos históricos, não é à toa que Deus deixou essa orientação para o povo, porque o povo estava no Egito e eles estavam acostumados, familiarizados com essas coisas. E ele diz, não façam isso, porque isso é o quê? O que diz na palavra? Isso é uma abominação ao Senhor. É uma abominação ao Senhor. Ok? Então você entende quando Saul foi consultar lá a médium, né? Quem apareceu para Saul e o porquê que Saul foi condenado? Deus já havia deixado muito claro para os israelitas. Continuando aqui, né? Alguns pontos históricos sobre essa doutrina falsa da imortalidade da alma. Ainda no livro Crenças Populares, os egípcios, então, eles começaram, né, a difundir essas ideias, e os filósofos gregos da antiguidade ajudaram também a popularizar bastante isso. Olha o que está escrito aí, eu vou ler aqui para os irmãos, porque está pequenininha a letra. Mas presta atenção o que o livro Crenças Populares afirma acerca do que os filósofos gregos, como eles promoviam a doutrina da imortalidade da alma. O filósofo grego Sócrates viajou para o Egito, olha para onde ele viajou, para o Egito, a fim de consultar os egípcios sobre o que eles ensinavam relativamente à imortalidade da alma. De volta à Grécia, transmitiu esses ensinos a seu discípulo mais famoso, Platão. No livro Fédon, Platão relata o último diálogo de Sócrates com os amigos em seu último dia de vida. No diálogo, Sócrates declara repetidas vezes que a morte é apenas separação entre a alma e o corpo, na qual está encerrada. A linguagem do filósofo é surpreendentemente parecida com a de muitas igrejas cristãs da atualidade. Aí ele diz, né? A alma, cujo atributo inseparável é a vida, nunca admitirá o oposto da vida, a morte. Assim, a alma se revela imortal, e ser visto imortal e indestrutível. Isso também é uma outra grande fake news, é uma outra grande mentira. E você vê que no livro ele diz que muitas igrejas cristãs hoje em dia, surpreendentemente, utilizam essas doutrinas. Eles estão bebendo em qual fonte? Estão bebendo na fonte dos filósofos gregos, na fonte dos egípcios e não na palavra de Deus. Inclusive, Sócrates ele foi um que ajudou a popularizar a ideia naqueles tempos e que faz eco hoje em dia, de que, olha o perigo dessa ideia. Tudo que você pratica de mal no seu corpo não afeta a alma. Porque a alma ela é separável do corpo. Então você pode destruir seu corpo, fazer o que você quiser, que a sua alma ela vai ficar pura. Olha o perigo dessa ideia. Infelizmente, por incrível que pareça, hoje em dia muitas pessoas dão ouvidos a essas fake news, a essas mentiras. Seguindo, irmãos, o espiritismo moderno, né? Então, a gente viu um pouquinho da antiguidade, agora vamos ver um pouquinho como que começou também a se popularizar essa falsa doutrina hoje em dia. Allan Kardec. Então, este cidadão francês, o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rival, foi um influente educador, autor e tradutor francês sob o pseudônimo de Allan Kardec. Então, Allan Kardec era um pseudônimo ali que ele utilizava. Notabilizou-se como codificador do espiritismo. Então, vai vendo as estratégias de Satanás. Ele pega lá um homem morava na França, em Paris, na alta sociedade, um homem culto, um educador. E este homem, então, ele começa, a popularizar a ideia do espiritismo no mundo moderno. Aí continua, Em 1856, Allan Kardec, ele
publicou o Livro dos Espíritos, onde expunha uma nova teoria de vida e do destino humano. O livro obteve rápido sucesso de vendas e logo após a publicação, Allan Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, da qual foi presidente até a sua morte. Posteriormente, associações semelhantes foram criadas em todo o mundo, espalhando então essa falsa doutrina. Agora dá uma olhada nisso daqui. O Espiritismo e Jesus, segundo Allan Kardec. Vai vendo. Conforme observa Kardec, a moral proposta pelo Espiritismo é a mesma moral apresentada por Jesus. Só que não, né? Assim, a doutrina espírita pode ser considerada uma doutrina cristã. Isso que eu tirei de um site espírita, tá? Pesquisando, né? No sentido de que os princípios fundamentais do Espiritismo e as suas consequências morais expressam o pensamento de Jesus. Então, eles tentam sincronizar o Espiritismo com Jesus Cristo. Só que, irmãos, o texto que a gente acabou de ler lá em Deuteronômio 18, versos 9 a 14, quem foi que falou para o povo lá? Foi o próprio Jesus Cristo. E como é que eles... Você veja como as pessoas elas são enganadas. Como que Jesus Cristo vai embasar um tipo de pensamento desse? Segundo Kardec, Jesus é um espírito evoluído, ou o espírito da verdade. O que é uma outra grande mentira. Jesus Cristo é espírito evoluído, coisa nenhuma. Jesus Cristo é o Deus criador dos céus e da terra. E infelizmente muitas pessoas hoje em dia se deixam levar por essas fake news, essas mentiras. Abre a sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 14. Abre lá em Apocalipse 14. Olha que texto importante, né? Muitos de nós até sabem de cor esse texto, porque ele está no DNA do nosso movimento. Apocalipse 14, verso 6. Está escrito: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o que para pregar? Um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Qual é o evangelho que nós temos que pregar? É o evangelho eterno. Por quê? Se a Bíblia diz que nós temos que pregar um evangelho eterno, tem outros evangelhos sendo pregados por aí? Este livro de Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, entende por que a Bíblia fala que nós temos que pregar o Evangelho eterno? Olha aí. O Evangelho segundo o Espiritismo, irmãos. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver o Espiritismo com o Senhor Jesus Cristo, aquele que deu essas orientações para o povo lá na antiguidade? E as pessoas tentam mesclar isso, essas ideologias, essas mentiras, com a palavra de Deus. Por isso que Deus ele diz: pregue o evangelho eterno. O evangelho eterno precisa ser pregado porque as pessoas estão sendo enganadas com essas mentiras. Agora, uma coisa que eu falo para vocês: nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus com todas as nossas forças. Precisamos clamar pelo Espírito Santo para que o Senhor nos habilite a estudarmos a palavra de Deus e podemos pregar para as pessoas, para que as pessoas tomem as suas decisões e abandonem essas práticas. Dá uma olhada também em Gálatas, capítulo... Olha que coisa impressionante que Paulo diz ali em Gálatas, no capítulo 8, nos versos 8 e 9. Gálatas, capítulo 1, versos 8 e 9. O texto ele diz o seguinte: mas ainda que nós, ou mesmo... Olha o que eu acho muito impressionante esse texto, irmãos. Muito impressionante esse texto.
Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, ou maldito seja. E ele repete isso para enfatizar, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Maldito seja. Isso é impressionante o que o apóstolo Paulo diz aqui. Ainda que um anjo venha do céu e fale coisas que estão contrárias à palavra de Deus, maldito seja, não aceite, rechace. Agora, nós precisamos estar fundamentados na palavra de Deus. Daí a importância de nossos tempos, de nós nos voltarmos a estudar esse livro. E isso eu enfatizo bastante sempre que eu tenho a oportunidade. Estude esse livro. Tire tempo para estudar a Bíblia. Porque os enganos, irmãos, a gente vai ver mais um pouco à frente. Os enganos de Satanás, as fake news do diabo, não é brincadeira. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Seguindo, né? Uma coisa que eu queria destacar também, dentro do espiritismo moderno, que ajudou a espalhar essa fake news, eu não sei quantos irmãos conhecem a história dessas irmãs, as irmãs Fox. E Ellen White cita essas irmãs, né? A experiência que elas tiveram no livro Grande Conflito, nós vamos ver daqui a pouco. As irmãs Fox foram 3 mulheres que nos Estados Unidos da América tiveram um importante papel na gênese do moderno espiritualismo ocidental. As irmãs eram Catherine Fox, Leah Fox e Margaret Fox. Então, qual foi a experiência que elas tiveram? Olha só, eu vou ler aqui para os irmãos. Essas irmãs, no dia 31 de março de 1848, guarda essa data, guarda o ano, 1848, desencadeou-se uma série de sons muito fortes e continuados. Aí, então, deu-se o primeiro lance do fantástico episódio que ficou como um marco inamovível na história dos fenômenos paranormais. A garota de 7 anos, que era uma das irmãs ali, a Kate Fox, em sua espontaneidade de criança, teve a audácia de desafiar a força invisível, a repetir com os golpes as palmas que ela batia com as mãos. A resposta foi imediata e a cada estalo um golpe era ouvido logo a seguir. Ali estava a prova que a causa do som seria uma inteligência incorpórea. Então, qual foi a experiência que elas tiveram? Elas estavam na casa delas lá, essa daqui é uma réplica ali da casa delas, né, em Nova York, em Hydesville. E elas então viram esses barulhos na casa e elas começaram ali uma tentativa de se comunicar com esses espíritos, com batidas e palmas. O que hoje no espiritismo eles falam que é uma forma de você se comunicar com os espíritos é tiptologia, que é através de pancadas. E aí, obviamente, quando elas começaram a falar essas coisas e as notícias do que aconteceram ali se espalharam como um rastilho de pólvora, né? E o espiritismo começou a ganhar um terreno também, inclusive Allan Kardec esteve presente aí com essas irmãs, né, visitando-os, mas muitas pessoas não acreditaram naquilo. Porque como elas eram jovens, eram crianças, elas depois negaram, falaram que aquilo ali era apenas uma brincadeira. Só que Ellen White, no livro Grande Conflito, olha só o que ela escreve na página 553 a respeito dessa experiência dessas irmãs. Muitos se esforçam por explicar as manifestações espíritas, atribuindo-os inteiramente a fraudes e pretidigitação por parte do médium, como se fosse mágica, né? Mas, embora seja verdade que os resultados da trapaça tenham muitas vezes sido apresentados como manifestações genuínas, tem havido também assinaladas exibições de poder sobrenatural. Olha o que ela diz a respeito dessas irmãs, da experiência delas. As pancadas misteriosas com que o espiritismo moderno se iniciou não foram resultados de trapaça ou artifício humano, mas obra direta dos anjos maus, que assim introduziram um engano dos mais eficazes para a destruição das almas humanas.
Muitos serão enredados pela crença de que o espiritismo seja meramente impostura humana. Quando postos em face de manifestações que não podem considerar como sobrenaturais, serão enganados e levados a aceitá-las como o grande poder de Deus. Então, Ellen White, quando ela profetizou acerca disso daí, as pessoas da época, depois quando as irmãs falaram que não, isso aqui foi apenas uma brincadeira, não sei o quê, Ellen White caiu em descrédito. É uma falsa profetisa. Só que depois as irmãs, quando já estavam mais velhas e próximas até de morrer, elas falaram que não, que aquilo realmente foi verdadeiro. E quando você vai e estuda os livros espíritas, você vê que os próprios espíritas consideram essas manifestações como sendo genuínas e como se fossem as pioneiras do espiritismo moderno. E Ellen White diz então, no livro Grande Conflito, que isso não é resultado de trapaça humana, e sim de espíritos enganadores, utilizando-se dessas fake news para enganar as pessoas. Agora, irmão, só um recorte aqui. Lembra que eu falei para vocês gravarem o ano em que as irmãs tiveram lá a experiência? Qual foi o ano, lembra? 1800. Ó, os irmãos estão afiados, hein? Estão prestando atenção. 1848. Olha, presta atenção nisso daqui. Você veja como o inimigo ele age. No ano de 1844, este homem, os irmãos sabem quem é? Guilherme Miller. Ele começou a estudar a Bíblia, começou a estudar as profecias, começou a pregar sobre a volta de Jesus, dar ênfase na volta de Jesus. E como resultado surgiu a igreja em que você está hoje aqui. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi fundada em 1860 e... Me fugiu o ano. Década de 1860. Foi fundada a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí, este cidadão, Karl Marx, em 1848, lança o Manifesto Comunista. Será que é coincidência ali a diferença de anos? Depois eu explico melhor. 1848, a experiência das irmãs Fox e a expansão do espiritismo moderno. 1859, Charles Darwin lança o livro A Origem das Espécies. Isso não é coincidência, irmãos. Você veja que Deus, ele levanta um povo em 1840, 1844 para pregar sobre a volta de Jesus. E o que o diabo faz? 1848, Marx lança o Manifesto Comunista. O que ele diz no Manifesto Comunista? A religião é o ópio do povo, a sociedade não precisa de Deus. A família, qual é a estrutura da família, conforme Deus criou no Éden, precisa ser abolida, porque senão vai impedir a revolução da sociedade. Deus precisa ser extinguido, precisa ser morto. Em 1848, então, 1848, Marx ele fala, através das suas ideias, das suas ideologias, a sociedade não precisa de Deus. 1848, as irmãs Fox, ali com a expansão do espiritismo moderno, você consegue imortalidade fora de Deus, fora de Jesus Cristo. E em 1859, Charles Darwin, através do seu livro A Origem das Espécies, ele fala que não existe Criador. Você percebe quando a gente lê o texto lá em Apocalipse, capítulo 14, verso 6, o que está falando ali? E nós temos que pregar o evangelho eterno e falar para as pessoas adorar a quem? O Criador. Essa é a mensagem que começou a ganhar força em 1844 e que o diabo tenta de todo jeito deitar por terra, inventando espiritismo, comunismo, socialismo, evolucionismo, feminismo e tantas outras ideologias por aí afora. Você vê como o diabo ele trabalha? E por isso que nós precisamos, irmãos, nos voltar para a palavra de Deus. Não é brincadeira a obra do engano. Bom, já nos encaminhando para o final, que o tempo corre, O espiritismo no Brasil. Esta senhora chamada Zíbia Gasparetto foi uma das pessoas que ajudaram a popularizar o espiritismo. Eu separei aqui 3 figuras
Com certeza os irmãos conhecem ilustres aí desse movimento espiritismo. Agora, presta atenção nisso. Zíbia Gasparetto. Ela escreveu vários livros, vendeu mais de 18 milhões de exemplares, e ela diz que a principal entidade que dita os seus livros chama-se Lúcius. Lembra alguém? Vendeu mais de 18 milhões de exemplares. Chico Xavier. Chico Xavier em 1900... Olha isso daqui. Eu fiquei, irmãos, eu não sabia dessas coisas. Eu comecei a pesquisar para essa mensagem. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. É inacreditável. Em 1981 e 82, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Em 2012, ele foi escolhido o maior brasileiro de todos os tempos. Fizeram lá uma pesquisa, não sei se os irmãos se lembram, no canal SBT, e para indicar ali quem seria o maior brasileiro. E ele foi escolhido. Irmãos, eu não estou entrando aqui, eu falei no começo, né? A minha ideia aqui não é atacar pessoas, mas sim nós discutimos e refletimos as ideias. É lógico que os espíritas, eles têm uma obra de caridade muito bonita. E eu não vou entrar nesse mérito aqui, o nosso objetivo é expor a verdade, a palavra de Deus. Então você veja que o engano de Satanás, o Chico Xavier, ele foi escolhido o maior brasileiro de todos os tempos. O homem pregava fake news. Qual era o... Irmãos, me desculpa se eu estou ofendendo alguém, mas assim, qual era o espírito que estava por trás de Chico Xavier? Era o espírito de Lúcifer. Me desculpa, mas ele psicografou mais de 450 livros e vendeu mais de 50 milhões de cópias, difundindo aí essa fake news, essa mentira. E aí nós chegamos no personagem, então, do nosso, né, não personagem, mas da nossa reflexão, João de Deus. João de Deus fundou a casa Dom Inácio, em Goiás, que recebia mais de... Olha isso daqui. A casa de João de Deus, lá espírita, em Goiás, recebia mais de 3.000 pessoas por dia, vinda de todas as partes do mundo. E ele viajou para vários países, realizando suas consultas. Em 2018, foi acusado de abusar sexualmente de mais de 300 mulheres. E aí ele foi preso, condenado, enfim. E hoje ele cumpre prisão domiciliar. Mas, irmãos, 3.000 pessoas por dia iam até aquele lugar para serem consultados por João de Deus. E você fala assim, que nem eu comentei no início, né? Ah, são pessoas pouco instruídas, né? Talvez pessoas... Não. Se você assistir o documentário, você vai ver que muitas das mulheres que infelizmente foram abusadas por João de Deus, são pessoas da alta sociedade. Uma delas, inclusive, era a esposa de um cineasta famoso brasileiro chamado Fábio Barreto. Não sei quantos irmãos conhecem, mas Fábio Barreto, ele foi o diretor do filme Lula, do filme do Lula. Ele ganhou bastante notoriedade, ou seja, eram pessoas, irmãos, instruídas. Isso que me deixa assim, eu fico pensando... Eu falo, meu Deus, como as pessoas são enganadas dessa forma? Como as pessoas são enganadas? E me bateu, irmãos, por incrível que pareça, eu fiquei até com um sentimento de culpa. Porque eu falo, às vezes a gente tem a verdade. Nós temos a verdade, nós temos a palavra de Deus que deita por terra todos os ardes de Satanás e às vezes a gente não prega. E você vê tantas pessoas sendo enganadas por essas mentiras. E aí aquele ponto que eu falei para vocês no início, quando você vê que as profecias, irmãos, elas estão se cumprindo, a gente nem percebe, nem se dá conta. A gente nem se dá conta. Eu vou pedir para o irmão Jailson, por favor, colocar o trecho do documentário. Eu quero que os irmãos assistam esse trecho bem curtinho do documentário e depois a gente vai comentar. Presta atenção nesse trecho que eu separei para os irmãos. E depois a gente vai já se encaminhar para o final.
acreditava totalmente. De uau, eu vou entrar num lugar muito especial. Walking down Main Street, it was like just people coming from everywhere, and it was amazing to see. A partir do momento que você já chegou na cidade, você já está sendo curado. Você entrava ali com o coração aberto. It was like the ceiling opened up and this white light came down and this feeling of just tremendous amount of love. São 3.000 pessoas por dia nessa casa. Com certeza, alguma coisa vai acontecer na minha vida. This sense that this was a place of healing, that this was a place where people were looking for miracles. A energia lá, né, com todo mundo branco, orando. Eu me senti, uau, é verdade, é milagroso. Eu vi pessoas que estavam com câncer, com HIV, pessoas que estavam assim, que você via que aquela lá era a esperança que tinha. I am at this marvelous place. It's like Jesus reincarnated. This man is a miracle man. It was like talking to God. It was tremendous. Duas coisas me chamam muita atenção nesse vídeo. Uma das mulheres está falando em inglês, não sei se os irmãos prestaram atenção, mas ela fala, ele era como Jesus encarnado. E uma outra fala, era como se estivesse falando com o próprio Deus. Me chamam muita atenção essas frases. Essas são algumas das pessoas que foram enganadas por João de Deus. Você vê ali, ator da Globo, eles iam em excursão para lá. Juliana Paz, ali tem a Maite Proença, a Xuxa, Dilma, presidente. Lula, o Lula tá ali, é porque a foto talvez seja distante, não dá para ver, mas o Lula tá atrás ali da Dilma, do lado ali da Dilma. Aí você tem ministro do STF, o Barroso. Você tem outro presidente ali, o Temer, Ronaldo Fenômeno. E embaixo você tem ali a Ofra, que é uma das... Irmãos, essa mulher, ela foi lá. No documentário tem esse trecho. Que ela foi lá na casa lá de João de Deus e ela saiu de lá dando entrevista, falando assim, é como se eu estivesse no céu. Irmãos, você vê que o engano de Satanás não é brincadeira? Não é brincadeira? Agora, olha o que diz o livro Grande Conflito. Presta atenção nesse trecho que eu separei para vocês. Ellen White ela escreve lá na página 624. Eu vou ler aqui para os irmãos. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus, como indício do poder dos demônios, operadores de prodígios. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Mediante esses agentes serão enganados tanto governantes como súditos. Irmãos, eu não estou dizendo que, óbvio, o João de Deus não é o cumprimento da profecia, mas percebe que ele é uma miniatura do que vai acontecer? Quando a Ellen White ela diz que os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e serão enganados através desses agentes, tanto governadores como súditos. E nós vemos isso aqui em miniatura acontecendo. Então, a profecia, quando ela se cumprir, realmente isso vai acontecer, irmãos. Não é brincadeira. Vai para Apocalipse capítulo 16, verso 4. Apocalipse 16, verso 4, o que diz ali? Perdão, Apocalipse 16, 14, não 4. Apocalipse 16, verso 14.
Está escrito: porque eles são espíritos de quê? Operadores do quê? Sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Se a gente ler o verso 13 antes, está escrito assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E nós entendemos pela revelação, pelos testemunhos de Ellen White, pelos estudos bíblicos, que um desses 3 espíritos imundos é o espiritismo. É o espiritismo. E você vê que o texto ele diz que são espíritos de demônios operadores de sinais. E as pessoas dizendo lá que eram curadas, que viam prodígios. É um eco do texto que a gente acabou de ler e do texto de Ellen White no Grande Conflito. Eu vou ler um outro trecho aqui, irmãos. Quando a gente lê o Grande Conflito, a irmã White ela diz que o diabo ele vai tentar imitar a volta de Jesus. Vocês já leram isso? Será uma volta de Jesus fake, uma volta de Jesus fake. Olha o que está escrito aqui, ó, na página 624. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo. O que é que a mulher disse lá Era como se fosse Jesus encarnado. E reclamando o título e culto que pertence ao Redentor do mundo, efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Então, através desses enganos, as pessoas serão levadas a acreditar que Jesus Cristo está ali. Então, eu quero ler aqui para os irmãos na página 624 do Grande Conflito. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Que coisa impressionante. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo: Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto esse ergue as suas mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava os seus discípulos quando na terra esteve. Sua voz é meiga e branda e cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as doenças do povo, e então o seu pretenso caráter de Cristo alega ter mudado o sábado para o domingo. Está escrito, irmãos. Ellen White, inspirada por Deus, escreveu isso daqui. Satanás ele vai tentar enganar as pessoas. É o ato culminante de engano de Satanás. E nós precisamos, irmãos, ficar muito atentos. Aquilo que eu falei para os irmãos, muitas vezes a gente acha que por estarmos na igreja nós não corremos o risco de sermos enganados. Mas de que forma que o diabo tenta nos enganar? Uma coisa que eu tenho percebido que tem crescendo ultimamente na mídia é esse assunto do espiritismo. E eu tive a curiosidade de pesquisar. Nos últimos 30 anos, o Hollywood produziu cerca de 34 filmes com essa temática espírita. É praticamente um por ano. Só com essa temática. Fora as coisas indiretas ali em outras produções que eles acabam colocando também. Então o diabo ele tenta sugerir essas doutrinas através da mídia. Ele tenta passar por debaixo da nossa porta essas ideias.
e tenta implementar na nossa mente essas ideias. E ali você tem novelas, filmes, enfim, que tratam dessa temática. E a doutrinação, ela começa cedo. Olha isso daqui. Um gibizinho da Turma da Mônica. Olha lá o tema da historinha, reencarnação. O Maurício de Souza, que é o criador, né, da Turma da Mônica, alguns anos atrás, ele fez um desenho que era o Evangelho de Cristo, um gibi, né, o Evangelho de Cristo. Só que dentro o conteúdo desse Evangelho é isso daí. Não é de Cristo o Evangelho. Não é o Evangelho eterno ali o foco dele. Então, desde pequeno, Satanás ele tenta já introduzir na mente das crianças essas ideias para poder afastá-las da palavra de Deus. E a gente precisa ficar muito atento. Até tem uma tirinha ali da historinha que está escrito assim, né? A mãe vai até um médico e fala assim, e o médico fala para a mãe: Dona Claudete, tem uma boa notícia para te dar, você vai ter um filho. E aí do lado no quadrinho tem uma cegonha falando para um dos personagens ali da Turma da Mônica, que é o Penadinho, né, que é um fantasma, falando assim: tem uma boa notícia para você, Zé Bernardes, você vai reencarnar. Então você percebe, irmãos, que o engano de Satanás, ele começa já, essa doutrinação já começa desde pequeno. E nós precisamos ficar muito atentos ao que os nossos filhos andam assistindo, andam lendo. A lição dos jovens desse trimestre, que fala sobre sexualidade, tem um trecho até que eu separei aqui, que eu achei muito interessante, que é um outro texto de Ellen White, que diz assim: moldar o caráter de crianças e jovens é uma obra da mais importância, na qual é essencial apresentar a Cristo em seu incomparável amor, para que seus encantos mais fortes, para que sejam seus encantos mais fortes do que as atrações do mundo. A juventude deve ver não somente uma teoria, embora lógica, mas o amável caráter e a glória de Cristo. Devem ser levados a contemplar as riquezas do mundo eterno, até serem animados e ganhos. O amor de Jesus deve ser o motivo de todo esforço. Ele impele, constrange e cativa. Irmãos, eu vou indicar para os irmãos depois, assistam um sermão. O nome do pastor é André Flores, ele é da Central de Curitiba. O tema do sermão é A Batalha pela Mente. Assista esse sermão depois. Ele diz o seguinte: por que quando a gente faz uma semana jovem, você tem que colocar um malabarista lá de pregador para poder atrair a atenção dos jovens? O cara tem que fazer pirueta para prender a atenção dos jovens. Você vai falar a Bíblia, os jovens, ixi, Bíblia. No livro Só para Jovens, Ellen White ela fala assim, que quanto mais nós nos familiarizando com as obras, com essas obras das trevas, mais a nossa mente fica pesada para compreender a palavra de Deus. E a gente não consegue ficar meia hora lendo a Bíblia ou prestando atenção numa mensagem. E aí a gente precisa parar e fazer uma reflexão. Será que a gente precisa, irmãos, fazer uma reforma na nossa vida? Porque a obra do engano no final dos tempos não é brincadeira, está aí. Não vai ser brincadeira. Nós precisamos clamar a Deus todos os dias, pedir misericórdia para Deus. Abre a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5, verso 11. Eu já estou terminando, irmãos, me desculpa pelo horário, mas é que esse tema eu procurei não correr muito para a gente poder absorvê-lo bem. Mas eu já estou finalizando, prometo. Efésios capítulo 5, verso 11, diz o seguinte: e não sejas cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não sejamos cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Tomemos cuidado com os altares que a gente constrói na nossa casa. Os irmãos vão entender o que eu estou falando. Toma cuidado com os altares que você constrói na sua casa. Presta bastante atenção.
Eu assisto muitas as pregações do pastor Michelson Borges, ele fala uma coisa que é muito interessante, ele falou uma frase que é muito interessante, ele fala assim, em casa deve reger, o governo que deve reger nossa casa é a monarquia e não a democracia. Pai e mãe tem que ser rei. Tem que falar e os filhos obedecerem. Então a gente tem que ser censor dos nossos filhos. Prestar atenção no que eles estão vendo, assistindo, ouvindo, lendo, para que nós não sejamos cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. A nossa única salvaguarda, irmãos, é a palavra de Deus, é a Bíblia. É a Bíblia. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Precisamos nos voltar para a palavra do Senhor. Precisamos tomar tempo para estudar esse livro com oração. Precisamos estudar o espírito de profecia também. Nós temos esse presente que Deus deu para nós e às vezes a gente deixa de lado e não dá a devida atenção. Efésios, ainda no livro de Efésios, capítulo 6, versos 10 a 16, eu quero encerrar com esse texto, diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, o dia mau se aproxima. Nós precisamos das armaduras de Deus, que são essas, né? Estai, verso 14, estai, pois, firmes, cingido-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, pois, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. O último sermão de Ellen White, ela diz, né? Eu não vou, talvez eu vou parafrasear aqui, não vou falar exatamente a frase, mas ela diz: voltem-se para esse livro. Voltem-se para esse livro. Estude esse livro. Se você precisar reorganizar a sua vida, porque às vezes você anda afastado da palavra de Deus, está deixando a palavra de Deus por outras coisas, para se alimentar de outras coisas. Eu quero crer nessa manhã que não seja eu que estou falando aqui, mas o Espírito Santo de Deus. Volte-se para Deus, para a palavra com todas as suas forças. É loucura para nós, irmãos, vivermos nesse mundo e a gente não se voltar para Deus com todas as forças que a gente tem. Porque a obra do engano dos últimos dias não vai ser brincadeira. A gente está vendo aí. A gente vê as notícias, é tantas notícias, é tanta informação que a gente não se demora mais naquilo que é importante. E a nossa mente vai ficando pesada para absorver aquilo que é importante. Porque a gente está aqui o tempo todo, o tempo todo. É 2, 3 horas por dia. E às vezes a gente deixa de lado aquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus.